Olá, seja bem-vindo ao curso A EQM como prova da vida além da vida. O meu nome é Juarez Tomé, eu sou o autor desse curso e serei também o seu anfitrião e professor. Eu sei que eu escolhi um título bem instigante para o curso. Foi proposital, porque esse é o principal ponto que eu quero transmitir. Que sim, é possível ter uma convicção, além de quaisquer dúvidas razoáveis, de que as experiências de quase-morte realmente apresentam um conjunto de provas de que existe uma consciência no ser humano e que essa consciência sobrevive à morte do corpo físico. Esse é um questionamento que sempre fascinou a humanidade. Será que somos apenas matéria sofisticadamente organizada por puro acaso pelas forças naturais? Ou será que temos, como a nossa intuição incansavelmente nos indica, um lado espiritual? E se temos esse lado espiritual, qual é a nossa origem e qual é o nosso destino? E de repente, ouvimos algumas pessoas contando que conheceram esse destino e que têm tanta certeza disso que se sentem compelidas a contar para todos. E de repente também, não são apenas algumas pessoas, mas milhões delas. Aí nos perguntamos, bem intrigados, isso é uma novidade dos tempos atuais ou sempre existiu? Essas histórias, chamadas de relatos de experiência de quase-morte, demonstram uma força de convicção tão serena e confiante que influenciou várias pessoas com mentalidade inquiridora que não aceitam conhecer as coisas apenas de forma superficial e estudaram a fundo esses relatos. Esses estudiosos são pessoas sérias, profissionais e zelosos de sua imagem e que se dedicaram ao estudo desses relatos com seriedade, tentando sempre isolar o pensamento de influências pré-concebidas e de meras opiniões. E eles chegaram a conclusões muito impactantes. Além disso, temos que ser sempre cuidadosos e desconsiderar os casos que são simples fraudes. Eu também me senti fascinado por essas histórias e também me aprofundei nesse estudo, analisando muitos relatos pessoais e lendo os livros que essas pessoas sérias escreveram. Depois de vários anos, percebi que é possível, baseando-se nesses estudos, concluirmos que esses relatos, quando feitos por pessoas sinceras, não são frutos de alucinações doentias de um cérebro assustado por estar perto da morte. Essa conclusão é baseada em abordagem científica, porque eu sou um cientista por profissão. Eu conheço o método científico de obter conhecimentos. Mas também foi baseada em abordagem filosófica de questionamento dos fatos. A ciência empírica é um método poderoso para adquirir conhecimentos. Foi capaz de provocar um avanço tecnológico muito grande para a humanidade, como se viu nos últimos 2 séculos. Mas a ciência empírica não tem o monopólio da obtenção do conhecimento humano. A abordagem filosófica também é uma ferramenta poderosa. Porque enquanto a ciência é sobre o que sabemos, a filosofia é sobre o que não sabemos. Elas se completam, se apoiam mutuamente. E constatei que filósofos muito sérios e exigentes abordaram também o estudo desses relatos e chegaram a conclusões que são importantes e inegáveis. Então, realmente, com esse tipo de abordagem, é possível concluirmos, para além de qualquer dúvida razoável, que os relatos de EQMs estão realmente confirmando que existe uma consciência no ser humano, que essa consciência é muito maior que a mente que usamos no dia a dia, e que ela sobrevive, ela continua, mesmo após a morte do corpo físico. E quando a gente percebe que essa conclusão é possível sem apelar para dogmas
religiosos, sentimentos intensos de liberdade e força interior passa a nos habitar, mudando para sempre a nossa vida. Eu organizei essas conclusões em um livro que eu publiquei chamado Volte, Não é Sua Hora. E também esse curso online, que contém as partes essenciais do livro. Fiz isso porque recebi muitos retornos encorajadores pelo livro e eu quis facilitar, então, uma maior divulgação desses conhecimentos. Porque eu sei que para muitas pessoas é mais prático assistir um curso online do que ler um livro. Se você está aqui, é porque optou por fazer esse curso e também porque desconfia que essa conclusão minha é verdadeira. É a minha conclusão e de demais estudiosos. Você está aqui porque desconfia que isso é verdadeiro. Então, vamos juntos nessa jornada fascinante e obter um conhecimento que vai mudar por completo a nossa maneira de ver o ser humano e a vida. Eu tenho certeza que você vai, com isso, obter uma vacina contra a depressão dos tempos modernos, que é induzida por uma visão materialista errônea sobre a vida. Qual é a visão geral do curso? Esse curso discute as experiências de quase morte, EQMs, de um ponto de vista científico e filosófico. Nenhum aspecto religioso está incluído. A discussão filosófica se justifica porque, mesmo após 5 décadas de estudos com enfoque materialista, não se pôde afirmar que existe uma conclusão científica válida de que a causa da EQM é estritamente material. E quais são, com isso, os objetivos do curso? Estudar os relatos de EQM de forma agregada, ou seja, não serão apresentados relatos, mas apenas pequenas partes deles, como exemplos, quando necessário. Compreender as características fundamentais das EQMs, que as tornam intrigantes como objetos de estudo. Apresentar interpretações filosóficas que apoiam considerar a autenticidade da EQM como um evento de espiritualidade humana. Avaliar os impactos transformadores das EQMs nos indivíduos, tanto naqueles que passaram pela experiência em si, quanto aqueles que as estudam. Promover o pensamento crítico e abrir o diálogo interno pessoal sobre a vida, a morte e a espiritualidade humana. Esses são os nossos objetivos. Mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo a essa jornada. E vamos ao módulo 1, no qual estudaremos o que são as EQMs e as suas características incomuns, que as tornam valorosas como objetos de estudos.